Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, porque o primeiro eu falei aqui horas e não salvou e deu problema. Mas enfim, bom, eu queria falar o que me motivou a gravar esse vídeo. Então, se vocês já leram o título, viram que hoje nós vamos falar sobre dificuldade de falar em público, sobre timidez. Bom, eu li um livro que falar em público é a maior competência que uma pessoa pode ter, independente de onde ela trabalhe, independente do que ela faça. Então, essa é a competência mais importante que uma pessoa pode ter. E eu parei assim pra pensar e falei, poxa, é verdade. É verdade porque, independente de onde você trabalha, você pode até me dizer, poxa, Carlos, mas eu não trabalho no local em que me faça falar em público, que eu tenha necessidade de falar em público. Mas quando eu estou falando de falar em público, talvez não seja um público tão grande, assim um público pequeno, que é o meu caso. Eu tenho muita dificuldade de falar em público e eu não diria dificuldade, eu diria assim, por exemplo, se eu dissesse, eu tenho dificuldade de falar em público, eu daria dizendo que eu tenho dificuldade, mas eu vou lá e falo. Não, eu não falo, eu travo, eu não falo nada e eu não sei de nada. E esse público não precisa ser um público grande, um público de 3 pessoas. Sério, eu sou muito tímida, eu tenho muito dificuldade mesmo, eu travo pra falar. Isso desde sempre, que é engraçado porque eu me formei na licenciatura, então sim, eu fiz estágio, sim, na escola, e foi muito difícil, quase que eu tranco a faculdade. Mas eu passei. Até pra apresentar um seminário na sala de aula, pra mim sempre foi difícil. Então, tipo, poxa, todos os meus colegas, eu conheço todo mundo, qual o problema? E eu dava aquela dor na barriga, e dava aquele coração acelerado, e dava aquela coisa ruim. E, nossa, era muito ruim. Bom, isso me faz pensar qual a capacidade das pessoas, o que essas pessoas que falam em público também têm. E eu acho que um item que vale a pena destacar é, elas não têm vergonha, né? Elas estão ali, se apresentam, e elas também não têm medo das críticas, ou medo do fracasso, ou medo de errar. Eu acho que isso trava muito a gente quando você pensa em falar em público. Você pensa assim, puxa, às vezes você não pensa, é seu inconsciente. E se eu errar? Se eu falar alguma coisa errada? Se eu passar vergonha? E se não sei o quê? Eu acho que isso influencia muito, como eu falei, às vezes não no inconsciente. Eu não pensava essas coisas antes de apresentar, de falar, mas eu tinha medo. E só no momento de fazer com que minha voz seja ouvida, tá? Um pouco mais alto, isso me assusta, isso trava, eu não consigo falar. Eu não consigo falar quando a pessoa vai um pouco mais longe e tem que dizer assim, ei, fala o nome da pessoa. Eu não consigo, gente. Então, isso acaba me travando muito. E eu acho que, tipo assim, às vezes você tem várias ideias maravilhosas, você trabalha numa empresa, e o que te impede de falar para o seu patrão ou para mais pessoas, te impede de você ter subir de cargo, sabe? Às vezes tem ideias ótimas, mas você não consegue passar para as outras pessoas, para um público maior de 2 pessoas, ou para um público em que você não conhece, ou para um público que não seja sua família, seus amigos mais íntimos. Isso acaba lhe atrasando muito. E quantas vezes você perdeu coisas, você perdeu oportunidades porque você não conseguia chegar e falar sempre para as pessoas. Então eu comecei a pensar muito isso pra mim. Pra mim ainda é muito difícil imaginar falando em público, eu tenho muita vergonha, muita timidez. Mas assim, eu sinto que os vídeos me ajudam muito, os vídeos do YouTube já me ajudaram muito. Porque antes eu não conseguia falar 3 minutos e hoje eu não consigo falar menos de 10 e eu tenho que diminuir o vídeo, editar e papapá. Mas aí vocês pensam assim, nossa, você é muito tímida e grava vídeos? É muito mais fácil gravar vídeo, gente. Porque você e a câmera, apesar de muita gente assistir, muita gente vai assistir, essas pessoas não vão assistir juntas e essas pessoas não estão assim na frente, sabe? Não tem aquela tensão. E tipo, o que é que essa timidez me atrasa, assim? Eu gravo os vídeos, sim, acho muito bom, mas eu nunca compartilho na minha página pessoal, sabe? Tipo, então, muita gente que me conhece não sabe que eu tenho um canal. Então, isso é complicado, assim, tipo, porque todo mundo sabe que pra você fazer seu canal crescer, você tem que compartilhar muito, mandar pro pessoal. E eu tenho vergonha das pessoas verem meu canal, meus vídeos e tudo mais. Então, muita gente não sabe que eu gravo.
porque eu não compartilho na minha página pessoal, que eu deveria compartilhar, mas eu tenho vergonha. Então isso me atrasa, assim, acaba... Se você for ver para aquelas pessoas que estão junto nessa vida de não ter vergonha de falar em público, por mais que você pense, não, mas isso não tá me atrasando nada no momento. Se você for ver, atrasa em alguma forma. Você tem coisas para dizer para as pessoas. Você quer falar coisas para as pessoas, mas você não consegue. Então, eu tô gravando esse vídeo não como uma solução, porque eu ainda não tenho e não sei, mas como, vamos dizer assim, um pedido de ajuda. Vocês aí que têm facilidade, dá dicas pra gente que não tem, sabe? Se você tem essa facilidade de falar em público, ou se você conseguiu essa facilidade, comenta aqui o que aconteceu, o que você fez. Eu já vi cursos, sabe aqueles cursos de oratória que você faz pra falar? E por incrível que pareça, eu nunca me inscrevi porque eu sei que esses cursos eles vão exercitar muito pra você falar e eu tenho vergonha só de pensar em chegar lá e falar. Nesse sentido de vergonha, quando eu entrei na faculdade, que nos primeiros dias você se apresenta, nossa, teve um dia que eu achei que eu ia infartar porque foi passando as pessoas se apresentando e meu coração era tão acelerado, era tão tenso, tão assustador que eu falei, eu vou ter um infarto aqui na sala agora. E isso é muito ruim, gente, é muito ruim você... É como se a gente se tornasse escravo de uma coisa que você fica tenso, você sente fisicamente aquela dor no coração, dor no estômago, aquela angústia, aquela tensão. Porque assim, tem um certo nervosismo, é normal, um coraçãozinho acelerado, é normal antes de você falar, apresentar um trabalho. Na minha formação, a gente não fez monografia, a gente fez um artigo. Isso apresentou para a sala. Então eu sempre pensei, nossa, eu acho que eu não conseguiria fazer uma monografia e apresentar para a banca, assim. Então seria algo que iria atrasar a minha formação e eu teria que fazer o possível para superar isso. Então é algo muito complicado, sim, que pode atrapalhar muitas coisas na sua vida. Pode atrapalhar a sua carreira profissional, pode atrapalhar a sua carreira acadêmica, pode atrapalhar a sua carreira pessoal também, sua carreira pessoal. Mas sim, em você conseguir fazer novos amigos ou você conseguir se expressar para as pessoas que estão próximas a você, tudo isso pode ser um problema. E é muito complicado para quem passa por isso, porque não é uma besteira. Tem gente que fala normalmente assim na frente de todo mundo, fala, ah, é uma besteira isso. Mas não é algo que nos impede, que nos impossibilita de se expressar. Então, esse vídeo falando esse problema que eu enfrento, que eu acho muito complicado e que pra mim ainda é algo que eu não me imagino falando em público, assim, falando com o pessoal, aquele povo super comunicativo. Engraçado porque eu sempre quis fazer jornalismo, muito estranho, mas talvez seja por essa coisa que me possibilita fazer, que eu teria vontade de fazer. Mas eu queria falar sobre isso justamente para, como eu falei, se você tem alguma dica para dar, se você conseguiu superar, então fala pra gente aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber a história de vocês, muito de saber se vocês também passam por isso, ou se já superaram isso, ou se não, é super tranquilo para vocês falarem em público e ajudar de alguma forma pra mim e para as outras pessoas que também têm essa dificuldade. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se significaram de alguma forma. Então, interajam aqui que eu vou adorar saber, adorar compartilhar com vocês, essa troca de informações com vocês. Então, é isso. Um super beijo. Continue acompanhando a Dona Beleza, que eu prometo que eu vou tentar postar mais vídeos, tá bom? Um super beijo, tchau e até a próxima.